Olá, sejam bem-vindos ao canal do Rio2C. A diversidade e a criatividade dos brasileiros já fizeram com que a nossa publicidade seja reconhecida mundialmente, seja através de prêmios e grandes eventos, como por exemplo o Festival de Cannes, ou através de profissionais brasileiros trabalhando em agências mundo afora. E para conversar sobre o potencial brasileiro no mundo publicitário, está aqui comigo a Georgia Peixe Guerra, conhecida como Joca. Dedicada à publicidade, Joca mantém foco no branding content, seleciona mais de 60 projetos, entre eles Minha Trilha Sonora, programa de TV para o canal Bis, com 3 episódios. É diretor e sócio do Café Royal, que já dirigiu campanhas para o Boticário, Stella Artois, Ipanema, entre outras grandes marcas. Também é conhecida como pioneira na linguagem de documentário para marcas. Em 2011, estreou seu longa documentário O Samba que Mora em Mim, exibido em mais de 21 festivais internacionais e vencedor do Festival de Cinema Latino-Americano de Vancouver. Seja muito bem-vinda, Joca. Muito obrigada por essa entrevista. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse como funciona o processo de escolha de casting na publicidade e se ainda é um grande desafio trazer equidade de gênero para o cenário brasileiro. Bom, antes de mais nada, muito obrigada a vocês pela oportunidade. E quando você fala de teste, engraçado, né? Porque eu trabalho meu trabalho é muito forte com atores, com não atores, né? Que eles chamam de personagens reais. Acho que todos nós somos reais, então eu costumo dizer não atores. Dentro dessa linguagem dos não atores, há muitos anos, já tem quase 14, 15 anos que eu me dedico a essa linguagem, há muitos anos que eu venho tentando apresentar o mais diverso possível o nosso leque para a publicidade, e durante muito tempo foi muito difícil. De um tempo para cá, e eu diria para você que não passa de 6 anos, não passam de talvez 8 anos, isso vem mudando, e vem mudando radicalmente. Você tem uma ideia, em 2015, se eu não me engano, a gente tinha 3% dos comerciais ou dos brand content, das publicidades, de uma forma geral, com negros, por exemplo. Em 2020 foi feito um levantamento que, se eu não me engano, a gente já estava com 22%. Eu ainda acho, Natália, que é insuficiente, porque nós temos uma população com 56% de negros. Eu ainda acho que a publicidade busca cumprir cotas. Eu acho que, às vezes, ainda falta ser criado o filme onde esses personagens façam realmente parte da história, né? Que seja crível, né? Do início ao fim, que seja possível. Quando a gente fala de teste, é engraçado que eu trabalho muito com jornalistas. Então, o que eu faço muito é uma pesquisa, eu vou atrás de personagens reais e a gente entrevista eles muitas vezes via Zoom, e a gente sempre tenta trazer, Natália, a forma como, a maneira como eles falam, o vocabulário deles, os maneirismos, e eu sempre tento, de uma maneira muito discreta, já oferecer, inclusive para o nosso cliente, seja ele agência ou mesmo cliente direto, um pouco de como esse cliente, como esse personagem vai falar sobre a marca. Olha como é que ele fala, olha como é que ele se dirige, olha como é que ele se comporta com o corpo em relação a isso. E eu, de um tempo para cá, tenho tido muita liberdade, não que eu não tivesse antes, mas eu acho que o mercado não estava tão aberto à diversidade, não estava tão aberto à inclusão. Hoje eu sinto que eles estão buscando mais os brasileiros, então eu venho vivendo mais a liberdade, mais a verdade. E eu tenho tido, Natália, a condição de, do lado de cá, quando existe um desconforto, de perguntar assim, mas qual é o problema? Porque ela é gorda? Qual é o problema? Porque ela é negra? Qual é o problema? Porque ele é gay? Então, isso tem intimidado, de alguma forma, muito carinhosamente, para provocar uma reflexão, porque é isso, né? Nós somos esse Brasil múltiplo, nós somos esse Brasil incrivelmente diferente, miscigenado da raiz do cabelo ao dedo do pé, e a gente não pode ficar trabalhando só com uma branquitude absurda, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas o que eu acho é que até os atores, quando eu, no final do ano, fiz um trabalho para a Alemanha, e agora, no início do ano, eu fiz um trabalho para a BV, e eu fiz pesquisa normal, com diretoras de elenco, etc., e a gente tem crescido bastante a quantidade de atores negros,
a quantidade de atores homoafetivos, sejam gays ou lésbicas, que elas se posicionam, e, inclusive tem sido muito questionado. Se eu tiver um perfil dentro do meu filme, seja ele publicitário, seja ele brand content, seja ele tradicional ou não, que tem um personagem trans, eu não vou, e nem posso, nem a publicidade vai deixar, espero, que eu trabalhe com uma mulher ou com um homem fingindo. Já se espera e já se tem um leque de profissionais atuando, que são trans, enfim. Joca, falando nessa questão de inclusão, de equidade, eu acho que talvez até um ponto antes, né, um ponto atrás disso, não só o fato, eu fico pensando, por que será que a gente talvez tenha tanta essa dificuldade de ver na publicidade, mas também eu acho que o próprio mercado de trabalho, porque de repente se a gente tivesse uma equidade maior, tivesse essa representatividade das pessoas no mercado de trabalho, na produção, a gente conseguiria ter mais isso também na publicidade. Porque acho que quando a gente sai um pouco, a gente não tendo essa representatividade no mercado de trabalho, a gente acaba também não tendo muito isso no que a gente produz, né? Você sabe que eu tenho uma teoria, né? Toda transformação que você vai fazer na sua vida, você tem que fazer de dentro para fora. Toda transformação que você quiser fazer no seu país, você tem que fazer de dentro para fora. Se a gente quiser ter uma imagem brasileira boa, a gente tem que começar a ter uma imagem interna de consciência boa, etc. Então faz sentido total o que você está me dizendo. Se eu quero falar de inclusão, eu tenho que trazer a inclusão para trás da câmera, eu tenho que trazer a inclusão para trás do roteiro, tenho que trazer a inclusão para o departamento de marketing, porque aí tudo sai dessa caixinha de desejos de verdadeiramente falar da minoria, falar de inclusão, falar de igualdade, equalidade, etc. E aí, uma vez eu entrevistei a Naruna Costa, não sei se você conhece, é uma pessoa muito importante, ela fez Irmandade, é uma negra maravilhosa, e eu entrevistei ela dentro de um projeto que é Mais Brasil, da Netflix. E eu estava sentada, entrevistando ela, e ela chegou, e eu falei sobre inclusão, ela olhou para mim e falou assim, Georgia, eu já estou muito feliz de ter uma diretora mulher. Não é comum para mim eu chegar no set e encontrar uma diretora mulher. Eu já acho isso importantíssimo. E a tua obrigação, e a tua função, e a tua missão aí é fazer essa cadeia acontecer. Então, você precisa gerar essa oportunidade. E eu estou vendo que você está gerando, porque eu tinha mulheres comigo ali, tinham várias mulheres. Mas o diretor de fotografia era um homem, e ela parou uma hora e falou assim, mas eu não estou falando das mulheres, porque isso eu sei, eu estou vendo aí, mesmo que tenha um homem fazendo aí do teu lado, está tudo certo. Eu estou falando dos negros, acende a luz e me diz quantos negros tem no teu set. Você vai ter, mas você vai ter em lugares que são exatamente os lugares onde eles sempre estiveram, onde tem que ter força, onde serve uma comida, onde serve um café. Então, eu estou te falando como uma mulher negra que está te olhando. E você é uma mulher. A gente precisa juntas começar a pensar nisso. E é isso, eu acho, sabe, Natália? Não se cansar de buscar a possibilidade de aproximar do nosso processo criativo, do nosso processo de realização, a inclusão. E tem uma frase muito bonita que eu vou esquecer o nome dela, eu não posso esquecer o nome dela, que é a nossa ministra da Inclusão, a Aniele, no momento das muitas posses dos nossos ministérios do Lula, ela deu uma resposta a Simone Tebet que eu achei incrível. A Simone, no seu depoimento de posse, falou que só não tinha negras e negros no seu ministério porque ela não tinha encontrado. No dia seguinte, a Aniele mandou para ela uma lista de negros e negras de fácil acesso, com formação suficiente e para lá de suficiente para estar no gabinete dela, para estar no ministério dela. E, a partir daí, ela começou a fazer um trabalho que eu acho muito importante, que é fazer com que todos nós, a gente precisa começar a pensar que eu não sei onde encontrar, procura, muda a forma de procurar, muda a maneira, vai atrás, porque existem diretoras de fotografia, existem diretoras de arte, não só mulheres negras, como negros, como trans, existem, eles estão aí, e eles estão preparados, muitos já estão preparados, e nós, que já estamos no front, e eu me considero absolutamente privilegiada e sou minoria,
porque eu comecei a dirigir há 23 anos atrás, quando tinham muito poucas mulheres, e estou extremamente dentro do mercado até hoje, o que significa que eu faço parte de uma curva de uma minoria. Eu tenho que gerar oportunidade. Então, eu estou muito atenta sempre a ter uma assistente mulher, procurar uma mulher negra, procurar um homem negro, sair desse circuito dos privilegiados. É só fazendo esse exercício de busca constante e desse olhar atento que a gente vai mudar essa história. Com certeza. É o costume que a gente tem, né, já de muitos anos, é sempre olhar o nosso entorno. Mas acaba que o nosso entorno é sempre os semelhantes a nós. E aí a gente nunca sai daquilo, né? Nunca sai Mas a disso. gente tem, Mas voltando lá a gente tem uma dívidazinha com os negros, né? Uma dívidazinha enorme. Porque Sim. nós somos a minoria, Natália. A minoria. Uhum. Como minoria, a gente vira para o lado, a gente se vê, a gente vira para o outro lado, a gente se vê, a gente vira para trás, a gente se vê, a gente vira para frente, a gente se vê. Exatamente. A gente tem que provocar esses espaços, a gente tem que deixar eles acontecerem. E a riqueza é de uma riqueza enorme o que eles têm para trazer para a gente, é de uma riqueza enorme a bagagem, o que eles bebem, o que eles comem como informação intelectual. Né? Eu fiz o Samba que Mora em Mim na comunidade da Mangueira, e na época, em 2009, eu conheci algumas, não foi nenhuma nem duas, algumas mulheres, e é muito interessante que todas acima dos 40, isso é interessante até por uma questão de pensamento, não tem nenhuma resposta para isso, mas todas acima de 40, que elas estavam fazendo doutorado na UERJ. Uma de antropologia, uma de filosofia, uma de sociologia, uma de ciências sociais. Não estou falando de mestrado. Eu conheci pessoas a se transformarem em doutoras tomando cafezinho com açúcar, para mim, feito na casa da dona Neuma, que já tinha falecido, na Mangueira. Aí você fala assim, mas o que você quer dizer com isso, Joca? Eu quero te dizer que elas existem. Ao mesmo tempo, no mesmo Morro da Mangueira, eu ouvi outras mulheres, não vou nem falar dos homens, que a gente está basicamente falando da minoria, né? Outras mulheres negras que estavam cursando faculdade desanimadas e desestimuladas porque elas não teriam emprego. Porque tem a segunda fase, que é a oportunidade pós a formação. Tem a terceira fase, que é a formação profissional depois da inclusão. Tem tantas fases, a gente tem que acompanhar todas elas e proporcionar, porque eles têm muito para ensinar para a gente. Antes da gente voltar para o roteiro, só um comentário. Eu acho também, eu presenciei um pouco isso na minha vida, porque minha mãe foi fazer faculdade, depois ela estava já com quase 50 anos, eu acho, que minha mãe foi fazer faculdade. Total... Não, eu tenho muito orgulho, porque eu via como ela tinha dificuldade, porque a nossa capacidade de aprender muda muito conforme a gente vai ficando mais velho, né? Então, também tem isso, além da idade, não é uma coisa que é impossível, mas que dificulta também, porque você já tem uma idade, e aí também tem todos os outros estereótipos que atrapalham, né? Então, eu Mas vi eu isso com a minha mãe. posso corrigir uma rota de uma coisinha que você falou que eu acho super importante? Eu estou bem atuante, pelo menos eu tenho estudado bastante, mais do que atuante, eu tenho estudado bastante as questões do 50 mais, né? Que é 45 mais, né? Que é o lugar onde para todo mundo vai, e é um lugar onde nós todos estamos muito mais jovens, muito mais ativos, muito mais vitais, né? E tem uma palavra muito importante que a sua mãe, aos 50 anos, ela não teve um envelhecimento, ela teve um amadurecimento. E ela tem mais capacidade de aprendizado, sabe por quê? Porque ela tem mais foco. Porque ela tem mais capacidade de entender exatamente o que ela não sabe, o que ela sabe, o que ela precisa saber, e o foco é uma coisa que, infelizmente, a gente faz faculdade muito cedo e, principalmente, escolhe a profissão muito cedo, né? É verdade, Então, assim, a gente entra com 18 anos, fala assim, eu quero ser dentista, e quando vê o primeiro negócio fazendo, fala assim, pelo amor de Deus, eu não consigo, aí o que faz? Troca de faculdade. E lindo, 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 dá para sua mãe um grande abraço, diz a ela que ela faz parte de uma categoria de quase 50% das pessoas acima dos 45 anos que se permite olhar para si mesma, não no espelho, que olhar para si é se sentir e falar, eu vou fazer isso, e vai lá e faz. É muito legal. Pode deixar, vou falar. Obrigada. Então, voltando aqui agora para a segunda pergunta. Vou voltar aqui, vamos lá.
Como falei logo na introdução desse vídeo, a publicidade brasileira é reconhecida mundialmente, pois muitas agências brasileiras já ganharam prêmios internacionais. Como você analisa a percepção da publicidade brasileira em outros países? Realmente somos valorizados e vistos como um povo criativo? Sim, a resposta é sim, 1000 vezes sim. Primeiro, porque nós somos, dentro desse pedacinho de terra abaixo, ali de Goiânia até lá embaixo, nesse conglomerado latino e Brasil, nós somos provavelmente o mais miscigenado, e isso significa, isso representa naturalmente uma criatividade muito grande. Porque quando a gente discute o jeitinho brasileiro, todo mundo entra para o caminho do Roberto da Mata, quando, na verdade, o grande resultado do jeitinho brasileiro é a resiliência, o humor e a capacidade de ver história em qualquer lugar. E isso, para a publicidade, é muito interessante. A gente talvez nem use tanto isso no cinema, mas usa isso bastante no dia a dia, que a publicidade convida. Nós temos uma publicidade tão criativa que já há bastante tempo que nós temos vários criativos viajando para fora do Brasil e produzindo peças e influenciando. Hoje, muitos, inclusive 2 mulheres, a Andréa Siqueira e a Joana, já lembro o nome dela. A Joana é tão minha amiga. É a Joana Machado. Elas estão fora do Brasil e são diretoras de criação. O que muda? Muda que a gente hoje ocupa lugares de direção de criação. Eu tenho vários conhecidos que eu trabalhei no Brasil e que estão fora. Estão em Portugal, estão em Londres, estão no Canadá. E, por exemplo, o Anselmo, que hoje é dono da Guts, que criou a Guts, que idealizou a Guts, ele é brasileiro, começa lá fora, vem para cá, aciona e coloca a Ogilvy num lugar absurdamente incrível, cria a David, vai para fora e hoje ele tem esse movimento. Influencia. Eu, nesse momento, estou orçando um projeto para Singapura e que tem um diretor de criação em Singapura chamado Marcelo, que é brasileiro, e que está fazendo um trabalho que aí começa uma segunda etapa da criatividade. Esses criativos vão para fora porque eles têm uma excelência, uma capacidade criativa sensacional. A língua não é um problema para eles, muito pelo contrário, eles tiram leite de pedra com muita facilidade. Ao mesmo tempo, eles começam a levar as produções brasileiras também para serem executadas. Então, eles começam a contratar diretores também para produzir. Isso também faz a diferença, porque é um combinado entre o que se cria e como se realiza, que é de uma delicadeza brasiliense que só a gente sabe fazer, né? O espontâneo. Quando você fala em espontaneidade, quando você fala em pós-produção, você fala dos Estados Unidos. Quando você fala em linguagem mais hypada, você fala talvez do Japão. Mas quando você fala de espontaneidade, você fala de Brasil. E isso é muito importante. E só para você ter uma ideia, se eu não me engano, em 2020 ou 2021, não sei, acho que 2020, nós fomos considerados o terceiro país, acho que foi 21, o terceiro país mais criativo do mundo. Nós só ficamos atrás de Londres e Estados Unidos. E São Paulo foi considerada a terceira cidade mais criativa do mundo, nós só ficamos atrás de Londres e Nova York. Tudo bem que foi 2021, mas preste atenção, se foi 20 ou 21, tanto faz para mim, mas acho que foi 21, nós estávamos na pandemia. E o que aconteceu com o Brasil na pandemia? Nós produzimos, a gente não parou de produzir. Mas eu também acho, Natália, que a criatividade brasileira está na publicidade, mas ela está no brasileiro. Por exemplo, a Rihanna, na hora que ela foi para o Super Bowl com 118 milhões de pessoas assistindo, ela toca o funk de um DJ baiano que ela selecionou, que ela colocou lá, que é de uma leveza, é um funk, Joca, o que tem de leveza? Tudo, porque tem espontaneidade de remixar um trabalho dela, se eu não me engano é o Rude Boy, se eu não me engano é a música, e ela vai lá e pega e coloca aquilo para 118 milhões de pessoas, esse menino lá da Bahia, é isso. O que o Cobra fez com aquele painel enorme na ONU de 336 metros? Sabe, a gente tem aí uma capacidade criativa, nós brasileiros, e de produção cultural especial, que é uma coisa impressionante. Essa é a minha opinião. Assim. Maravilhoso. Eu até já trabalhei na OGV também e eu via muito essa, quer dizer, anos atrás que eu trabalhei na OGV, mas essa parte criativa, né, a parte de criação realmente era sempre muito forte. Né? Olha, eu vou te dar só um exemplo, só rapidinho, da OGV, rapidinho.
Em 2013, a OG, você vai lembrar, a OG fez aquela peça Beleza Real. A criação foi brasileira. Eles ganharam todos os prêmios que você pode imaginar e se transformou numa das peças mais memoráveis no sentido de memória. Eu falo para você, você lembra. Se você falar para qualquer um lembra. Foi Não, eu criado lembro, por eu trabalhava no OG nesse ano. Eu lembro que a gente ó, tirou foto com os leões gigantes, e ganhou um monte de orgulho prêmio. total, É, né? verdade, foi maravilhoso mesmo. E, Joca, para finalizar, eu gostaria de abordar dois assuntos. Bom, primeiro, eu acho que a gente já falou um pouco ao longo das perguntas, mas seria sobre como é possível tornar a publicidade mais humanizada, seja no Brasil como no mundo, e o que você vê como grande potencial brasileiro que ainda assim explorado. Bom, o que acho difícil a segunda pergunta. O que ainda pode ser explorado, eu acho que combina com o que a gente já falou. É a gente ser cada vez mais brasileiros. Quanto mais brasileiros nós formos na nossa comunicação, na nossa publicidade, mais a gente se transforma na gente mesmo, mas a gente mostra quem nós somos. A gente tem que parar de copiar formatos e olhar para a gente mesmo. E a gente vem tentando fazer isso cada vez mais. A gente aqui faz isso para a nossa propaganda nacional. E eu venho sentindo que a gente cada vez mais faz isso. E quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ser, mais a gente transforma a nossa própria maneira de contar a nossa história. E a tua outra pergunta, qual que era? A anterior? Era como tornar a publicidade mais humanizada, mas aí falando da publicidade como um todo, não só a brasileira. Tá. Engraçado, essa pergunta, uma vez eu me lembro que eu tenho um sobrinho médico, e uma vez eu me lembro que eu falei sobre isso com ele, eu falei assim, como é que a gente faz para ter uma medicina mais humana? Ele me olhou e falou assim, como assim medicina mais humana? A gente está toda hora olhando o ser humano, preocupado com o ser humano, fazendo... Eu falei, sim, mas ela é humana? Eu acho que a publicidade vai se transformar mais humana e a gente só vai, nós que fazemos ela, só vamos enxergar isso quando a gente começar a ganhar tempo. Tempo. Nós precisamos de tempo. O que a medicina humana pede? Tempo. Tempo para conhecer a Natália. Tempo para conhecer a família da Natália. Tempo para ir na sua casa, sentir o cheiro da sua casa e necessariamente entender que você tempera com alho e naturalmente começa a associar que alho não deve fazer bem para você. É isso, é tempo. A gente é muito atropelado na comunicação e na publicidade. E na comunicação das marcas e na publicidade. Os melhores projetos de brand content, todos eles, os melhores do mundo, tiveram mais tempo. Mais tempo para pensar, mais tempo para elaborar, para desenvolver, para pré-produzir, para produzir e para finalizar. Nós estamos trabalhando, queira a gente ou não, com audiovisual, seja para como nós estamos falando sobre isso, filmes. E o filme tem etapas, cada etapa precisa ser cumprida. Quando a gente acelera, a gente cria pistas simultâneas. E essas pistas simultâneas muitas vezes camuflam processos criativos com pérolas que a gente deixa de enxergar, porque a gente vai caminhando para ser assertivo. Quando ser assertivo na arte, o tempo todo querer acertar, te tira o privilégio do erro, e é pelo erro que você chega no novo. Então, me dá a sensação de que a gente vai ter uma publicidade mais humana o dia que a gente conseguir, primeiro, sentar todo mundo à mesa juntos. Então, o marketing, a agência, o criativo e a produtora, para esses três blocos que têm interesse no mesmo resultado, positivo, bom, interessante e diverso, consiga criar algo que, com o tempo, seja único. Aí ele se transforma em mais humano, porque ele vai ter a alma, ele vai ter a preocupação de estamos atentos. Tem perguntas que precisam se fazer para a publicidade, igual a gente faz para o longa. Quem é o nosso público-alvo? Quem é o nosso personagem? Por que esse personagem é branco ou é preto? Por que esse personagem veste vermelho ou amarelo? Não pode ser só porque a marca tem vermelho, sabe? A gente precisa sair desse lugar da obviedade e entrar no lugar do tempo da criação, o tempo da execução, o tempo do desenvolvimento, o tempo da pós. Eu acho que o tempo ele é uma questão. E eu sempre me pergunto isso, tá, Natália? Todo mundo sabe aqui no Brasil que o Dia dos Namorados é 12 de junho. Todo mundo sabe aqui que o Dia das Mães é segundo domingo, o Dia dos Pais é segundo domingo, que Natal é dia 25. Por que mesmo a gente não tem tempo?
Por que mesmo a gente não trabalha com um pouquinho mais de liberdade criativa? Juntos, eu sou pró sentar todo mundo junto e a gente tentar chegar numa campanha única, num jeito único, e parar de trabalhar digital, brand, comercial tradicional. São todos termos que a gente vai criando para se comunicar internamente, quando na verdade é tudo uma coisa só. Criando com calma, a gente vai tirando tudo dali de dentro com muita naturalidade. Não vira uma coisa absurda, sabe? E, desculpa, só para terminar, tem o lado humano que você bem colocou aqui, que é atrás da câmera. Não adianta também eu querer colocar, pedir tempo, pedir todo esse processo, se atrás da câmera não tem pessoas que compreendam, precisa entender que do outro lado tem seres humanos. A gente não pode continuar trabalhando 15, 16 horas para fazer 70 mil peças. A gente precisa respeitar o ser humano. Quando eu entro para filmar, eu fiz a escolha do coletivo. Se eu falo corta e digo tchau, muitas pessoas chegaram 4 da manhã para preparar aquele ambiente para eu poder dizer ação. Só por isso eu consegui falar corta. Então, eu acordei 7 horas, mas muita gente acordou 3h30, 2 da manhã. Como a gente vai conduzir isso de forma humana? E aí a gente está falando de bem-estar. Aí a gente entra na sustentabilidade. Então, eu acho que a publicidade também tem que pensar em sustentabilidade, que é o que eu estou vendendo é legal, a dinheiro que eu estou colocando aqui está certo, a maneira como eu estou tratando essas pessoas, como é que essa cadeia da produtora que eu escolhi, precisa começar a ter selo sustentável nas produtoras, sabe? Como é que a Café Royal trata as pessoas que estão lá? Ela é humana, então ela faz parte de uma cadeia nossa, né? Enfim, é todo um pensamento. Eu acho que tem aí um pensamento. Eu iria até mais. Lá vou eu de novo devagar, mas Vai aí. não, porque eu comecei num livro que se chama Devagar, que ele fala justamente disso, que a humanidade como um todo, a gente é muito acelerado, e a gente desde criança já aprende isso, tanto na escola, com os amigos, até os nossos próprios pais, porque isso já vem lá do que eles aprendem, é aquela famosa frase americana de time is money. Então a gente está acelerando o tempo inteiro, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, porque você tem que ser produtivo, e você vai ser produtivo se você fizer mil coisas ao mesmo tempo. É a questão do fast food, que você tem que comer rápido, fazer tudo rápido. E nesse livro ele fala justamente desse movimento contrário, fala do slow food, fala até mesmo da prática de exercício, né? Que tem muito aquela ideia de que o exercício de cardio, de aceleração, vai te ajudar a emagrecer, mas existem exercícios como yoga, como pilates, que justamente trabalha a sua respiração, trabalha para você ficar mais calmo e que também te ajuda, e que pode te dar um resultado até melhor de saúde. Então, achei muito interessante isso que você falou, porque a gente é muito acelerado, e até para a gente conseguir mudar isso no mercado de trabalho, a gente tem que mudar em si mesmo. Né? Eu sou, por exemplo, você vê, eu falo assim muito rápido, eu sou extremamente acelerada. E às vezes eu paro para pensar, por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer tudo correndo? Por que a gente tem que ser assim, né? É um processo até. Mas você sabe que de uma maneira muito delicada também, só papeando aqui com você, de uma maneira muito delicada, eu levei muito tempo para entender uma coisa que eu acho que também pode ser uma coisa que você veja sentido no que eu vou dizer. As mulheres, nós mulheres, durante muitos anos, de uma maneira muito silenciosa, não camuflada, mas silenciosa, nós éramos cobradas de ser, a gente tinha que ser a melhor, trabalhar mais, ter mais produtividade. Não estou nem questionando quanto ganha em relação aos homens, tá? Mas eu estou dizendo assim, a gente sempre tinha que provar que podia, provar que pode. Isso é uma coisa muito, também o negro passa muito por isso, aliás, todas as minorias. Uhum. Nós somos minoria que nem eles todos. E me dá uma sensação que, particularmente, nós aceleramos talvez um pouco mais. Não estou dizendo que o mundo não é acelerado, mas é só uma reflexão. Eu faço 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E claro que eu estou com foco numa, mas se alguém me telefonar e perguntar, eu vou lembrar do que eu estou falando ali, e aí a gente vai. É uma coisa da mulher? É uma coisa da mulher. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas também é uma coisa de como nós fomos educadas. Tem uma coisa de cultura. A cultura para você formar uma mulher é essa. Ela vai cozinhar, vai ouvir. Por que a mulher normalmente é a primeira a ouvir que o filho está chorando no quarto? Se os dois têm uma capacidade auditiva, a mulher e o pai e a mãe igual.
porque ela tem uma conexão, a gente está conectado a algumas coisas. Talvez, eu acho, Natália, que o que você está dizendo faça todo sentido, assim, a gente precisa talvez ser o que nós somos, porque nós fomos criadas assim, a gente foi levada para essa cultura, mas ao mesmo tempo se cobrar menos. E eu tenho me cobrado cada vez menos, assim, eu acho que tá aí uma coisa que amadurecimento nos dá, né? Muito obrigada, Joca. Foi um prazer poder conversar com você, ter todas essas trocas de experiências, ouvir bastante do seu ensinamento. Obrigada a você, eu vou estar lá no Rio Tchau, tchau.